Depois de inserido a folha, configurado a escala, já determinamos as informações dos proprietários, confrontantes. O próximo passo agora é gerar a planilha de certificação. Para gerar a planilha de certificação, é necessário configurar o memorial descritivo. Por quê? No memorial descritivo, nós temos que definir a numeração dos vértices, tipos de divisa, confrontantes, definir método de posicionamento, tudo para gerar a planilha de certificação, a planilha ODS, para enviar para o CIGEF. Para isso, no nosso caso aqui, nós temos duas partes, parte 1 e parte 2. Vamos fazer primeiro a parte 1. E o mesmo procedimento que nós vamos fazer para a parte 1, nós temos que fazer também para a parte 2. Então, aqui nós temos que criar um memorial da parte 1 para gerar a planilha ODS. Então, o primeiro passo, pessoal, é deixar organizados os pontos. Por quê? Como vocês viram, nós pegamos as informações aqui dos confrontantes para determinar o nosso perímetro, fizemos análise de sobreposição. E, como ficou dentro da tolerância, nós vamos utilizar as informações do profissional que fez o imóvel, a certificação do imóvel confrontante. Então, aqui eu vou ligar os layers, as camadas, de acordo com os nossos pontos, ó, pontos CIGEF, pontos interpolados, certo? Porque nós temos vértices M e vértices virtuais. Então, aqui, ó, já liguei as informações, então eu tenho todos os vértices aqui da parte 1. Então, para isso, para organizar o memorial descritivo da parte 1, vamos vir aqui em GeoIncra terceira edição e vamos clicar em memorial. E vamos configurar o memorial da parte 1. Então, aqui, as georreferências sempre configure de acordo com o seu levantamento, de acordo com a sua região. Então, aqui no nosso caso é o TM, Sirgas, Suoeste 45. E sempre trabalhar de acordo com a lei. Por quê? Para a padronização das casas decimais. Então, para o cálculo do métrica topo ficar igual ao CIGEF, nós precisamos que as coordenadas do TM fiquem com 2 casas após a vírgula, a altitude com 2 casas após a vírgula e a latitude e longitude com 3 casas após a vírgula. Então, para essa configuração nos documentos, sempre habilitem a lei. Então, depois de configurar a lei, clico no OK. E aqui, nós vamos configurar também as casas decimais da polilinha, dos pontos e dos símbolos, para ficar tudo de acordo com o CIGEF, de acordo com a terceira edição. Então, agora é só clicar no OK. Sempre trabalhar mais ao norte. OK. E o sentido sempre horário. Então, aqui, olha, sempre sentido horário. E uma dica muito importante, mesmo que você colocar no sentido anti-horário, o métrica topo, ele já vai garantir para você o sentido horário para não ter risco de nenhuma divergência, de fazer no sentido anti-horário. E mesmo assim, se você colocar não, ele já dá uma citação da norma técnica falando, ó, no manual do CIGEF, que o preenchimento deve ser no sentido horário. Então, ele não deixa você ir para o outro sentido, para não ter risco de nenhum erro. Então, aqui, olha, confirmo, sim. E aqui nós estamos na janela, na ferramenta do memorial descritivo, da terceira edição. Então, o primeiro passo, como eu falei para vocês, nós temos que determinar os vértices, tipos de divisa e confrontante, para daí gerar a nossa planilha de certificação. Então, vamos começar definindo os vértices. Para isso, nós vamos utilizar a ferramenta Nomear terceira edição. E é interessante a gente ter um croquis, alguma configuração, porque nós vamos utilizar os vértices do imóvel confrontante.
Então, nós temos que ter a numeração, o código do profissional, todos os elementos dele, porque nós vamos utilizar a mesma coordenada, o mesmo vértice, o mesmo sigma, a mesma altitude e o mesmo método de posicionamento e tipo de limite. Então, é muito importante a gente ter toda essa configuração, tá certo? Então, para isso, vamos ir aqui em nomear terceira edição. E aqui nós vamos começar a organização. Então, aqui, renomear terceira edição. Aqui os vértices vão ser do profissional com código AB9, que é o profissional que vai certificar o imóvel. A ação incrementar aumenta a numeração, decrementar diminui. A quantidade de zeros aqui no nosso caso é 4. E o separador, obrigatoriamente, é o hífen, na terceira edição. E aqui nós vamos começar a numeração. Então, aqui, o primeiro vértice vai ser o 17, 16. Por quê, pessoal? Esse aqui é o primeiro vértice virtual. Eu tenho que ter uma sequência, certo? Tanto M, quanto P, quanto V, ele tem uma sequência. Então, eu tenho que sempre respeitar o último trabalho. Então, o último trabalho, eu estava no 1715. Agora, eu vou para o 1716. Como que é virtual, ó, eu já vou colocar o V, sempre maiúsculo. E aqui, como é uma sequência de virtuais, como vocês viram, nós fizemos uma paralela. Então, aqui nós vamos colocar tudo como virtual. Então, agora é só ir com a setinha do teclado para baixo e continuar a numeração. Ó. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. E agora o próximo já vai ser a confrontação com o imóvel que já está certificado. Então, esse vértice aqui, ele já está certificado. Então, nós temos que usar o do outro profissional, que tem um outro código também. Então, como que eu vou alterar essas informações? Eu vou vir aqui, primeira coisa, alterar o código do profissional, que é AK8. Então, vocês viram que ele já mudou aqui a informação. E aqui também é o virtual, mas o dele é K713. Então, aqui, olha, vocês estão vendo que ele já alterou. Então, aqui agora, também posso alterar aqui, olha, as informações para deixar tudo organizado, a quantidade de zeros, posso mudar também. E agora, o próximo é um vértice M. Maiúsculo, como eu falei para vocês. E aqui é C936. E agora, o próximo vai ser também o vértice M934. Então, vocês estão vendo, nós já estamos aqui. E agora, vou descer com a barra de rolagem. O próximo já vai ser do nosso profissional que está fazendo o processo. Então, vou mudar de novo o código do profissional para B9. E a numeração dele, eu vou continuar, porque aqui é uma estrada e nós lançamos uma paralela. Então, aqui é virtual. Então, eu tenho que continuar a numeração aqui do virtual. Então, aqui é 17, 28. Ó, 17, 27, 17, 28, 1728. E aqui vai ser virtual. Então, vocês estão vendo, eu estou continuando sempre a numeração. O próximo aqui vai ser um vértice materializado. Então, aqui é um vértice M. E eu tenho que pegar a última numeração do vértice M, que é o 4475. Que era o 4474, agora o próximo vai ser o 4475. 4476. E agora, nós vamos para o vértice virtual.
Porque aqui, como vocês viram, nós prolongamos o alinhamento, porque o local da margem do rio, do ribeirão, é de difícil acesso. Então, nós pegamos esses dois vértices, dois marcos, e prolongamos esse alinhamento. Então, aqui nós vamos continuar o virtual. Então, aqui vai ser 17, 29. V. Que como o restante é tudo do virtual, é só descer com a barra de rolagem, olha, com a setinha do teclado, e nós já vamos inserir todos os vértices virtuais até o final. E lembrando sempre, pessoal, aqui ele vai ter certinho a quantidade de vértices da sua polilinha. Então, se tiver a mais ou a menos, volta na polilinha e verifica, porque ele tem que ter certinho a quantidade, tá certo? Então, depois definido os vértices, clico no OK. Cliquei no OK, ele já vai pedir para salvar essas informações na memória. Por quê? Na próxima vez que eu for utilizar, que no nosso caso nós vamos utilizar para a parte 2, certo? Nós vamos ter que continuar do M 4476, então o próximo vai ser 4477 e o virtual vai ser o 1735. Então, aqui, ó, salvo, e ele já vai guardar as informações aqui no próximo. Então, aqui, ó, clico no OK, e ele já trouxe as informações aqui para a coluna de Ipara. Antes de qualquer coisa, nós temos que inserir esses vértices lá na nossa área gráfica, lá na nossa polilinha. Por quê? Se por um acaso, vamos supor, eu cancelar o comando, der um ESC, eu não tenho essas informações nos vértices, então eu não consigo recuperar essas informações. Então, sempre que nomear, já vem aqui em pontos e símbolos para inserir essas informações na polilinha. Então, vem aqui, ó, pontos e símbolos. E aqui nós vamos incluir símbolos, que nós temos M e V no nosso caso, modo INCRA. Então, nós já temos essa configuração. Então, ele já vai inserir o marco e o virtual. Aqui, o atributo nome, certo? Então, ele só vai mostrar o nome do vértice. A escala que nós estamos trabalhando, 2500, e a plotagem 2. A plotagem 2, pessoal, é uma regra, porque o M ele vai ficar com tamanho 2,5 e o P e V vai ficar com tamanho 2, de acordo com a norma. O azimuth 90 e aqui o layer, ó, conforme portaria 69, porque ele já vai criar um layer, uma camada para o M e uma camada para o V. Já automaticamente já vai definir e configurar essas duas informações. Então, é só clicar no OK e ele já está inserindo os vértices. Depois que nós terminarmos a planilha de certificação, certificarmos o nosso imóvel, nós vamos configurar, editar toda a nossa planta. Primeiro, vamos configurar a certificação. Agora que nós temos as informações aqui da coluna D e para, e já temos as informações dos vértices na área gráfica, nós vamos configurar o tipo de divisa. Por quê? Nós temos que identificar onde é cerca, onde é rio, onde é estrada, onde é córrego, por causa que nós temos que determinar os tipos de limites, os códigos de limite natural e limite artificial. Então, para isso, nós vamos configurar os tipos de divisa. Então, a gente sabe que do V1716 ao virtual, ó, K713, o tipo de divisa é ribeirão. Então, aqui, olha, é só clicar, vai aparecer a setinha. Daí tem uma listagem de acordo com o INCRA. Então, aqui, ó, só descer com a barra de rolagem e você vai encontrar a informação. Seleciona ela e quando a gente for gerar a planilha de certificação, ele já vai colocar o código LN1, que é de acordo com o limite natural por corpo d'água ou curso d'água. E agora, pessoal, eu só vou colocar aonde muda. Aonde vai mudar? Aqui na
cerca, olha, que daqui, ó. Aqui, ó, tem um alinhamento por cerca. Então, aqui, olha, vou procurar aonde muda. Onde muda vai ser do V, AK8V, ó, 713. Por isso que eu falei para vocês no início, a gente tem que pegar essas informações do confrontante. Então, aqui, ele determinou como, ó, cerca. Tá lá no campo, cerca. Então, aqui, ó, vou colocar somente onde muda. Aonde vai mudar? Aqui na estrada. Então, aqui, olha, vou colocar estrada. Então, como vocês viram, eu só tô colocando aonde muda. Por quê? Não preciso colocar Ribeirão, 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 certo? Colocando aonde muda, ele já vai configurar tudo automaticamente. Tanto no tipo de divisa quanto no confrontante é o mesmo procedimento. E aqui, ó, no 4475, ele volta a ser cerca. E aqui no 1729, volta a ser Ribeirão. Por isso que é legal, se vocês tiverem como criar um croquis para ficar mais fácil de identificar essas informações. Então, aqui, ó, Ribeirão, ó, no 1729. E aqui, olha, já determinei todos os tipos de divisa. Então, aqui a cerca, rio, ribeirão, estrada. Então, aqui já está tudo definido. O próximo passo agora é definir os confrontantes. Então, aqui nós temos que definir quais são os confrontantes. Como nós já inserimos lá no início os confrontantes, agora é só vincular as informações de acordo com o banco de dados. Só buscar a informação lá do banco de dados do imóvel. Então, para isso, aqui ó, na mesma linha, olha, aqui o confrontante é a Fazenda Cachoeira também, mas a matrícula é diferente, que é a matrícula 19516. Então, eu vou pesquisar essas informações lá no banco de dados. Então, aqui, ó, imóvel, ele vai voltar lá no banco de dados e aqui eu vou buscar, olha, as informações desse imóvel confrontante, ó. Esse aqui é o nosso imóvel e aqui também a Fazenda Cachoeira, mas a matrícula é 19516. E aqui, pessoal, eu vou deixar habilitado somente as informações que eu quero apresentar no memorial descritivo. Então, como vocês estão vendo, de acordo com a configuração que está aqui no Métrica Topo, eu vou inserir no memorial o imóvel, ó, endereço não, bairro não, cidade também não, estado também não. O INCRA, vou colocar as informações aqui de PTU, que são as informações urbanas, nós não vamos inserir, porque o nosso imóvel é rural. Aqui em matrícula, vou colocar número e tipo. E aqui proprietário e cônjuge. Se for necessário introduzir mais informação no memorial, é só ativar a opção aqui do banco de dados. Desde que esteja configurado o banco de dados, você já tem essa configuração aqui prévia. E você determina o que vocês querem inserir no memorial. Então, aqui, já selecionei o imóvel, verifiquei essa matrícula, vou clicar em confirmar. Aqui vai ficar dessa forma a descrição lá no memorial. Se não gostou de algum termo, pode editar, pode apagar, pode colocar outra configuração aqui, olha. Vamos por aqui, ó, posso colocar e sua esposa. Daí é tudo editável. Confirmo com sim. Já está aqui configurado o banco de dados do nosso confrontante da Fazenda Cachoeira, na matrícula 19516. Vou descer com a barra de rolagem e aqui o confrontante no K 713, a confrontação é com a São Martinho, que é a matrícula
6242, que nós pegamos a configuração, o perímetro, as informações lá no site do Sigef, porque esse imóvel já está certificado. Então, aqui, olha, vou na linha correspondente, clico no imóvel e vou selecionar as informações, ó, Fazenda Paraíso. Vejo as informações que eu quero apresentar. Se eu não quiser alguma informação, é só desabilitar. No nosso caso aqui, nós vamos deixar a configuração anterior. Então, aqui é São Martinho, ó, 6242. Aqui as informações, aqui, ó, Fazenda Paraíso. Confirmo. Se tiver alguma informação aqui, ó, posso editar também, posso apagar, introduzir alguma informação conforme o confrontante. E confirmo com sim. Então, ele já trouxe aqui as informações da Fazenda Paraíso. Agora, a outra mudança de confrontação vai ser no M, ó, C934, que aqui, olha, a confrontação é com a estrada municipal. Então, a estrada municipal, você tem duas opções. Ou você pode trabalhar com banco de dados, daí você pode inserir a estrada no banco de dados, ou então você pode digitar ela aqui. Se você inserir ela aqui na coluna do confrontante, não vai gerar nenhum documento. Que documento? Assinaturas, na carta de anuência, no memorial, não vai inserir nenhuma das informações aqui da estrada municipal. Certo? Então, vocês determinam se vocês querem criar banco de dados ou não. Se não criar banco de dados, não cria nenhum documento. Então, aqui eu vou deixar a estrada digitando as informações para vocês verem a diferença de criar e não criar banco de dados. Então, aqui eu posso digitar, ó, Estrada Municipal IRC, que é de Iracemápolis, 261. Então, aqui no confrontante da estrada, não vai ter nenhuma documentação. Agora, o próximo confrontante, aqui, é a matrícula 19490, que também é a Fazenda Cachoeira, só do mesmo proprietário, só muda a matrícula. Então, aqui, ó, na mesma linha, sempre verificar o segmento, né, D para, ó, 4475, até aqui o virtual, é essa confrontação com a matrícula 19490. Então, aqui, ó, vou lá no imóvel, que já está configurado lá no banco de dados, e aqui eu vou pesquisar a matrícula. Posso ir pela setinha, posso ir também pela barra de rolagem, e aqui eu vou procurar. Encontrei aqui a matrícula 19490. Aqui as informações já estão configuradas, então é só clicar em confirmar. Aqui eu posso editar, como vocês viram, as informações, apagar o que eu não quero, editar as informações que eu desejo. Assim. E aqui já está configurado essa confrontação. E agora, aqui no V729, ele volta a ser a Fazenda Cachoeira, só que a matrícula 19516, que é o confrontante também do início desse memorial. Então, aqui, olha, toda a confrontação com a matrícula 19516. Então, eu vou novamente lá no banco de dados e vou pegar as informações desse imóvel confrontante. Então, aqui a matrícula 19516, confirmo. Aqui, ó, como eu falei para vocês, eu posso apagar as informações que eu desejo, configurar da forma que eu desejo. E confirmo com sim. Então, aqui, olha, já configurei a coluna D e para com a numeração dos vértices, tipo de divisa e confrontante. Então, é muito importante salvar as informações, salvar lá na pasta, e aqui eu vou salvar como parte 1,
porque o mesmo procedimento nós vamos fazer com a parte 2. Salvo. Depois que eu salvo as informações, já tenho definido os dados para criar a nossa planilha de certificação. Então, para isso, vamos ir aqui em dados cartográficos. Então, aqui vocês estão vendo os dados da aba perímetro. Então, aqui, ó, vértices, longitude, sigma, latitude, sigma, altitude, sigma. Então, essas informações já vieram conforme o levantamento que nós fizemos em campo e também os dados dos confrontantes, que já foram certificados. Então, aqui, ó, tipo de limite já veio conforme nós configuramos o ribeirão, cerca, estrada. Aqui, CNS, matrícula e descritivo, veio conforme nós configuramos o banco de dados e a coluna do confrontante. Então, o que está faltando aqui é definir um método de posicionamento. Qual foi o tipo de levantamento executado em campo? Então, é muito importante aqui, como nós temos uma divisa já certificada, pegar essas informações com o confrontante, com o profissional que fez o imóvel confrontante. Então, aqui, olha, aqui, o V, o início da nossa propriedade aqui, nós fizemos uma paralela para ter as informações da nossa margem. Como é o mesmo profissional que vai fazer o imóvel confrontante, ele já fez o levantamento da outra margem. Então, nós lançamos uma paralela. Então, aqui, se a gente vir por o método de posicionamento por paralela, de acordo com o manual de posicionamento, é o PA1. Então, aqui, por paralela, PA1. Então, ó, venho e vou mudar somente o método de posicionamento, o código, quando alterar. Então, aqui é tudo PA1. Aqui, que seria esse vértice aqui, de acordo com o confrontante, com o imóvel confrontante, ele fez uma interseção de retas. Então, aqui o código é PA2. O confrontante, ele fez o levantamento com relativo semi-cinemático. Então, ele fez PG3. Então, por isso que é importante você saber qual foi o método que o confrontante fez também o levantamento. O nosso, aqui, olha, olha, aqui as informações, já também é PG3. Aqui já começa a estrada, seria a confrontação aqui com a estrada, que é o nosso código. Aqui nós fizemos uma paralela, então aqui é PA1. Venho agora para esse vértice aqui. Aqui nós fizemos levantamento relativo estático rápido, ficamos em torno de 5 a 10 minutos nos pontos, então é PG2. E aqui no virtual volta a ser PA1, que aqui foi por, ó, aqui, desculpe, aqui vai ser PA2, porque nós fizemos uma interseção de retas. Por isso que é importante um croquis até para a gente identificar essas informações. E aqui o restante foi PA1. Certo? Então, depois de configurado o método de posicionamento, eu posso salvar essas informações aqui, olha, para um backup posterior. Então, posso vir aqui a salvar lá como dados cartográficos, a data e a hora de salvamento, e aqui vai ser parte 1. E depois, se precisar, eu posso abrir por aqui. E aqui, pessoal, como é parte 1 e parte 2, nós vamos primeiro fazer os dados da nossa parte 1. Então, nós vamos ter que salvar essas informações. Então, aqui, vamos habilitar o parcelamento. E aqui nós vamos armazenar essa parcela, que vai ser a parte 1.
Então, clicando no OK, ele salva essas informações. Aqui estão vendo que ele já atualizou as informações. Ele salva essas informações num banco de dados. Por quê? No próximo passo, na próxima aula, nós vamos criar os dados da nossa parte 2. Então, depois de salvar as informações e armazenar a parcela, vamos clicar no OK e ele volta aqui no memorial descritivo. O memorial descritivo também já está salvo, então eu posso sair. E na próxima aula, vocês vão ver como criar as informações da nossa parte 2. Então, até lá!